Os dados que a gente tem do observatório, eles vêm de 2020 para cá, né, o nosso recorte ali, né, temporal é de 2020 a 2025, claro, agora com alguns dados de 2026, né. E os dados principais que formam os nossos painéis de dados ali, que a gente consegue extrair gráficos, fazer comparação entre municípios, enfim, fazer comparação entre anos, meses, dias de semana, enfim, são dados que vêm da segurança pública. Então, né, em primeiro lugar, é sempre bom deixar esse alerta, né, de que, bom, é a ponta do iceberg a notificação que chegou na polícia, né, aquilo que chegou na polícia civil, na polícia militar, enfim, porque a gente sabe que boa parte das violências que acontecem contra as mulheres não chegam nessas instâncias, né. A gente até tem, né, alguns infográficos ali a partir com os dados da saúde, porque a saúde ela tem, né, uma notificação, compulsória de dados de violência contra a mulher, né, eles precisam notificar casos que a saúde atende de violência contra a mulher para fins, estatísticos, né, de vigilância epidemiológica, de monitoramento ali da política pública também. Vários órgãos têm dados sobre atendimento à mulher em situação de violência dentro dos seus escopos, digamos assim, né, assistência social, educação, enfim. Os dados que nós temos ali, assim como os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, são os que vêm das polícias, né, então é um recorte específico. Eh e esses dados nossos, assim, sempre, né, Santa Catarina sempre teve, índices, por exemplo, né, feminicídio ou outros crimes, né, acima da média nacional, né, então sempre foram dados que nos preocuparam, né, porque algo realmente, demonstrava que Santa Catarina, apresentava índices, bom, acima de muitos outros estados. Claro que existe, né, um discurso no sentido de que não, nós temos dados talvez, maiores ou mais preocupantes que outros estados, porque as mulheres denunciam mais, porque, nós produzimos melhores dados, ou porque as mulheres têm mais confiança na instituição, mas isso, né, essas conjecturas é algo que precisa ser objeto de análise, a gente não tem como, enfim, né, criar essa hipótese, não temos certeza se aqui se denuncia mais, se as nossas delegacias, se as nossas estruturas, né, de denúncia são melhores, são mais confiáveis. Eh, Pode ser que sim, mas eu desconfio que não, né. Mas os dados que a gente tem de 2020 para cá, né, essa série histórica, em uma série de sentidos, confirma dados nacionais, né, então, por exemplo, bom, os dados sobre feminicídios, nossa, a imensa maioria são crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, né, isso tanto no nacional quanto aqui no estadual, indica 2 coisas, em primeiro lugar, bom, as mulheres são assassinadas mais dentro desse conflito doméstico, de familiar, de um ex-companheiro, um companheiro, um ex-marido, um ex-namorado, sim, né, mas também, né, que na hora de notificar, na hora de registrar isso como feminicídio, os órgãos também da segurança pública tendem a identificar mais um feminicídio quando ele acontece dentro de casa do que quando ele acontece, por exemplo, né, porque a lei do feminicídio ela estabelece duas possibilidades de ser um crime com motivação, né, de sexo feminino, como a lei fala, a lei de 2015, né, que é a violência contra a mulher, o feminicídio no âmbito doméstico e familiar, né, então dentro da violência doméstica, no âmbito da Lei Maria da Penha, né, específico, e no âmbito do desprezo ou menosprezo, né, enfim, a condição de mulher. Então, uma mulher que é assassinada num outro contexto, que não é o doméstico, mas é um contexto que mostra que houve um menosprezo à condição dela ser mulher, também é um feminicídio. Mas às vezes isso é mais difícil de identificar, né? Talvez um crime que acontece fora do âmbito doméstico é mais difícil de. Não, mas será que foi um homicídio ou feminicídio? Então, claro que a gente tem diretrizes no sentido de que todo homicídio, né, de mulher, todo assassinato de uma mulher deveria ser cadastrado inicialmente como feminicídio para depois, eventualmente, se descartar essa possibilidade. Não, não foi, não teve nada a ver com o fato de ser mulher, enfim. Mas então esses dados são sempre os dados crus em si, né, a gente precisa sempre, refinar para que de fato eles sejam alguma informação útil para a gente pensar na política pública. Então, bom, a maioria dos feminicídios acontece no âmbito doméstico? Muito provavelmente sim, mas também porque outros crimes, né, outros assassinatos de mulheres acontecidos em outros contextos, às vezes não são registrados como tal, mas eram também um feminicídio. Mas de todo modo os dados vão no mesmo sentido dos dados nacionais, no sentido de que, bom, acontece no âmbito doméstico e familiar, a imensa maioria dos casos dentro de casa, dentro da casa daquela mulher, né, enfim, por alguém, por um autor, né, da violência que era alguém com quem ela mantinha, né, que a gente fala o parceiro íntimo, né, ou ex-parceiro íntimo, então marido, namorado, companheiro ou ex, né, e isso é um padrão Brasil e um padrão Santa Catarina, né. A gente teve nesses últimos 5 anos,
índices de feminicídio que oscilaram aí entre 52 e 57 feminicídios por ano em Santa Catarina, né. O que nos preocupa, assim, porque algumas pessoas veem esses dados e falam: "Não, mas está sempre estabilizado entre 57, 53, 55 e tal, não está aumentando". Bom, mas a gente está investindo entre aspas, mas enfim, a gente tem uma série de políticas públicas para reduzir, né, então a gente tem o núcleo de atendimento à vítima, o centro de atendimento à vítima, tem isso, tem aquilo, e não estamos reduzindo, né, então a gente ou está mantendo ou está aumentando, né, ano passado ali até agora, né, teve esse até agora, porque às vezes depois muda algum tipo de categorização jurídica, mas 52 feminicídios são índices muito preocupantes em comparação com outros estados do Brasil, e que nós não temos conseguido reduzir, muito embora, né, seja o executivo estadual, os executivos municipais, de alguma forma, divulguem muitas iniciativas voltadas a mulheres ou campanhas, enfim. Então, algo não está funcionando, né. Tem pessoas que bom, a Lei Maria da Penha tem 20 anos e não serviu para nada, porque as mulheres continuam morrendo e continuam bom, e aí a gente tem que se debruçar sobre a lei para ver se o que está na lei foi de fato cumprido, né, porque se a gente for, analisar a política pública, o que a lei determina, as diretrizes, enfim, a gente vê que boa parte do que estava ali, está há 20 anos na lei, não foi concretizado, né, foram concretizadas algumas coisas e outras não, né, então, há uma série de nós, né, e uma série de pontos cegos nessa política que às vezes atinge mais mulheres brancas do que mulheres negras, do que mulheres periféricas, a gente sabe que, né, nacionalmente mulheres negras sofrem mais violência, né, seja doméstica, seja feminicídio do que as mulheres brancas. Mulheres com deficiência, né, muitas vezes são mais vulnerabilizadas ainda, né, até porque às vezes o autor da violência é a própria pessoa responsável ali pelos cuidados com aquela mulher. Então assim, a gente tem muitos entraves nessas políticas ainda e os nossos dados não têm melhorado, né, pelo contrário, né, então é urgente de fato a gente se debruçar sobre esses dados e entender por que que as políticas que estão sendo, digamos assim, divulgadas, não estão chegando a uma eficácia, né, na redução desses índices, né. Então Santa Catarina apresenta sim dados muito preocupantes no âmbito nacional, né. Eu comecei o programa falando, bom, a gente tem visto nos últimos anos, a partir sobretudo da Lei Maria da Penha, algumas iniciativas institucionais, jurídicas, e também poderia até estender e falar extra-estatal, a gente tem visto um movimento de vários setores da sociedade civil tentando combater, denunciar, etc. E daí a gente chega nesse cenário que parece que as coisas ainda não estão melhorando. Pelo contrário, tem além dos dados empíricos, tem um dado que ele não é muito confiável, mas ele de alguma forma ajuda a pensar o senso comum, que é o fato de que os noticiários têm colocado em manchetes diária, quase que diariamente, a Uhum, questão de casos de violência contra a mulher, né? Então a gente tem visto, bom, Santa Catarina, aqui em Florianópolis tem casos bastante emblemáticos. A uhum, gente viu, bom, tem visto casos assim assustadores nacionalmente, né? A gente viu uhum, recentemente o infeliz caso da tentativa de assassinato via atropelamento, né? Que uhum, assim uma situação muito muito trágica, que inclusive levou de fato à morte daquela mulher, acho que um mês depois, salvo engano. uhum, Então a gente está nesse cenário que, dentro das estatísticas, dentro do noticiário, dentro do senso comum, parece que tem visto assim essa sensação de insegurança generalizada. Pelo menos imagino eu que quem, quem é mulher de fato, mas também quem se preocupa com as mulheres ao seu redor, né? Então, se você se preocupa com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua namorada, com a sua companheira, eu imagino, falando por experiência própria, que você também sente essa insegurança. uhum, O que que então a gente talvez tenha que fazer? Porque você mencionou, bom, a gente tem 20 anos da Lei Maria da Penha, mas tem coisa que ainda não é cumprida. O que, por uhum. exemplo, que não é cumprido ainda e que deveria ser cumprido? Quase a lei inteira, porque Caramba. porque assim, a Lei Maria da Penha, desde que ela foi editada lá em 2006, ela foi muito mal compreendida pelo sistema de justiça, assim, desde o início. Se vai perguntar até para o pessoal que é do direito, né, a Lei Maria da Penha, é uma lei que veio para criar o crime da violência doméstica e familiar, ou veio aumentar as penas dos crimes praticados no âmbito da violência, ou é uma lei punitivista,
tudo errado, né? São visões muito equivocadas sobre a Lei Maria da Penha. Ela foi uma lei construída de uma forma muito peculiar, né? Não vou entrar nesses meandros, né? Mas ela é de fato uma lei diferente, né? Uma lei que vem a partir de diretrizes de direito internacional dos direitos humanos, né? Ela foi uma lei construída de uma forma bem horizontal, né? Com audiência pública no Brasil inteiro, com muita participação dos movimentos de mulheres, né? O consórcio Maria da Penha, que a gente chama hoje, que era um consórcio de ONGs, né? De movimentos de mulheres mesmo, entidades da sociedade civil, né? Em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres da época, né? Vinculada à presidência da República, né? Na época do primeiro governo Lula. É, também, né, a relatora ali, a Jandira Fegali, ela foi construída a muitas mãos, de uma forma bem horizontal, e ela veio a partir de diretrizes de convenções internacionais, a Convenção CEDAW da ONU e a Convenção de Belém do Pará da OEA, né, que de fato digamos assim, o parâmetro principal da Lei Maria da Penha, e várias coisas vieram dessa convenção do qual o Brasil é parte, né. Desculpa, o que que é a OEA? É a Organização dos Estados Americanos. Ah, tá, ok. Isso, é uma convenção, bom, a Convenção de Belém do Pará é a convenção para a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, né, então, inclusive, né, a própria Lei Maria da Penha, ela vem de uma condenação, entre aspas, que o Brasil sofreu internacionalmente por não estar cumprindo essa convenção, né, que é de 1994, e por não estar cumprindo a sua própria Constituição, né, a Constituição Federal de 88, ela coloca que é dever do poder público criar mecanismos para coibir a violência intrafamiliar, né? A Constituição usa essa expressão, né? A violência dentro da família, seja contra mulheres, contra crianças, enfim. E até ali o início dos anos 2000, nada tinha sido feito em termos de normativa nacional interna, né? Para enfrentar, prevenir ou reprimir, né, a violência intrafamiliar. E aí os movimentos de mulheres, né, é interessante porque os movimentos de mulheres, a partir dessa convenção de 1994, vão se apropriar desses espaços de direito internacional, né, enfim, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são estruturas dentro da OEA, que a gente fala, né, que é o Sistema Regional de Direitos Humanos, não é o Sistema ONU, mas é o das Américas, né, para denunciar, por exemplo, países por estarem descumprindo convenções. Então, a Convenção de Belém do Pará, o que os movimentos de mulheres ali fizeram quando, né, bom, constataram que o Brasil não estava cumprindo essas obrigações, e aí elas vão escolher, né, um caso que não dá para dizer que bom, é o pior caso de violência contra a mulher que já ocorreu na história do Brasil. Não, elas escolhem um caso que representava um padrão de como o Estado brasileiro lidava com a violência contra a mulher, né? Sem criar nenhuma estrutura, nenhuma legislação própria para facilitar essas denúncias, e elas escolhem o caso da Maria da Penha Maia Fernandes, né? Uma bioquímica ali, né? Cearense e tal, que depois de 2 tentativas, né, de assassinato, na época não era feminicídio, enfim, né, esperava por muitos anos o julgamento ali do agressor e tal, que respondia solto e tal, foi considerado, né, um caso de impunidade, né, que o Estado não soube lidar com aquele caso, e o caso dela é levado, né, para a Comissão Interamericana, e o Brasil acaba sendo condenado, né, de alguma forma, vem umas recomendações ali para que o Brasil crie normativas para melhor conduzir situações de violência contra a mulher, né, e a partir daí, né, que se começa a construção aí da normativa da Lei Maria da Penha, né, que vai ser promulgada em 2006 pelo presidente Lula na época.